Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais A Hora da História. Eu espero que você esteja bem tranquilo, bem relaxado agora. De preferência, apague a luz do seu quarto e deite na sua cama. Porque vamos falar agora sobre o Kings Park. Abandonado desde 1996, essa antiga instituição psiquiátrica permanece como uma relíquia de uma era parcialmente esquecida. Dentre os mais de 150 edifícios que já existiram em seus terrenos, vários ainda estão de pé e capturam a imaginação de todos que vão no local. Toda a área está em degradação desde o seu fechamento e agora contém uma beleza única e comovente. Os moradores locais falam sobre rumores de assombrações e quase se pode acreditar neles quando se está diante do enorme edifício 93. Principalmente se for num dia frio e nublado de inverno. O Kings Park abriu suas portas em 1885 para o número inicial de 55 pacientes. O Kings Park foi construído em uma vasta área de 800 acres, o que fez com que crescesse rapidamente e se tornou uma operação agrícola autossuficiente, completa com sua própria ferrovia para o fornecimento de carvão e suprimentos. E em 1900, o Kings Park abrigava 2.697 pacientes e 454 funcionários. Isso significava que a população do Kings Park na época era maior do que toda a população da cidade vizinha, Smithtown. E eventualmente cresceu para um tamanho tão grande, mas tão grande, com a contagem de pacientes atingindo o pico em 1954, como 9.300 pacientes, o que começou a representar muito dos problemas que sua criação deveria resolver. E por fim, a população de pacientes começou a diminuir novamente, e em 1990, o Kings Park estava operando com uma mera fração de sua capacidade total. E em vista disso, o Departamento de Saúde Mental do estado de Nova York decidiu fechar o Kings Park. Após 111 anos de funcionamento, o Kings Park fechou suas portas para sempre. E cheio de prédios imponentes e arquitetura austera, o Kings Park hoje contrasta com a beleza do ambiente ao seu redor. A porção à beira-mar do antigo Kings Park é agora uma parte protegida do River State Park. E essas ruínas são frequentemente descritas como um cenário perfeito para um filme de terror. E com certeza, vários foram filmados aqui. E agora, vamos falar a respeito dos tratamentos que lá eram utilizados. Ao longo de sua história, o Kings Park foi notável por permanecer na vanguarda da ciência psicológica, cimentando seu lugar na história como um dos primeiros a adotar uma sucessão de novos procedimentos e medicamentos que eventualmente levaram ao declínio da instituição. E na primeira metade do século XX, a comunidade psicológica estava em estado de desespero, encarregada da tarefa de cuidar de um número crescente de pacientes com doenças mentais, com poucas opções de tratamento disponíveis, além da psicoterapia e do uso desenfreado de restrições e confinamento. E a década de 1940 viu o surgimento de dois procedimentos inovadores, embora rudes, que deram aos médicos ferramentas eficazes para lidar com pacientes extremamente perturbados pela primeira vez. A terapia de choque. Ela foi concebida quando os médicos observaram que o humor de pacientes epiléticos que sofriam de depressão melhoravam após a convulsão. E esse procedimento, ele tinha como objetivo replicar esses benefícios, induzindo uma convulsão por meio de eletricidade ou injeção de insulina.
A eletroconvulsoterapia, como é conhecida hoje, ainda é considerada um tratamento eficaz, mesmo tendo ressurgido nos últimos anos. Mas a anestesia avançada de hoje e o controle preciso da duração e dos efeitos físicos das convulsões estão muito longe do que os pacientes passaram na década de 1940. Imagine, eram amarrados totalmente conscientes a uma cama de hospital. Os pacientes podiam convulsionar por até 15 minutos de cada vez, geralmente com força suficiente para fraturar e quebrar ossos. E uma vez admitido em um asilo, o paciente não tinha o direito de dar ou negar consentimento para esses procedimentos. E em muitos casos, eu digo muitos mesmo, a terapia de choque era usada como uma medida punitiva para manter os residentes indisciplinados na linha. Ok, agora eu vou falar um pouco da minha experiência lá dentro. Eu estive nesse lugar 2 vezes e tenho algumas histórias para contar. À primeira vista, quando eu cheguei, só pensei, nossa, é um prédio muito grande. Um pouco sombrio, mas nada demais. Quando eu acessei o primeiro building, eu já senti uma energia diferenciada. Não sei bem te dizer o que eu senti quando eu estava lá. Um misto de angústia e vontade de sair. Por cada corredor que eu passava, por cada porta, eu sentia como se tivesse alguém sempre me observando, mas sempre mesmo. Quando eu cheguei no final de um corredor, que estava totalmente destruído e deteriorado, eu tive a impressão, realmente eu tive a impressão, que tinha alguém me esperando na esquina. Quando eu parei e resolvi voltar, disse, não, eu não vou continuar. Não preciso continuar, eu não posso continuar. E ao tentar voltar, eu me perdi. Eu não tinha certeza onde estava ou para onde eu tinha que ir. Os corredores são muito parecidos, os quartos são idênticos. Um cheiro de mofo estava no ar, muito forte, e eu ficava pensando como vou sair daqui. Extremamente frio lá dentro. Lá fora fazia uns 18 graus. Porém lá dentro não fazia mais do que 5. A única coisa que eu sabia é que lá fora estava extremamente quente, e lá dentro extremamente frio, o que não era muito normal. E para finalizar a minha história pessoal, eu quero deixar claro uma última parte que realmente me deixou um pouco preocupado e pensando o que poderia ser. Quando cheguei perto de uma porta de um elevador, comecei a escutar algo como se fossem pessoas cochichando, falando baixo. Não uma ou 2 pessoas, mas várias. Não sei, pode ser coisa da minha cabeça, isso com certeza pode. Mas eu quero deixar assim registrada a minha experiência lá. E chega disso, chega de conversa. Vou deixar para vocês um pouco das fotos desse lugar. Lá vai, espero que vocês gostem. E é isso aí, pessoal. Lembrando que o Kings Park foi fechado em 96. E eu realmente espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.